Olá, bem-vindos à Frequência Maldita. Todas as noites, a partir das 3 da manhã, faremos companhia com as histórias mais assustadoras, que não deixarão dormir aqueles que já não conseguem dormir, mas por outros motivos. Segue a história do meu namorado de outro mundo. Eu estive solteira desde, sei lá, há muito tempo, sabe? Não vou mentir. Sou exigente com namorados ou com possíveis candidatos, e não me importo em ficar solteira enquanto não encontro aquele que se amolde aos meus altíssimos padrões. Como dizem por aí, é melhor ficar sozinha que mal acompanhada. Eu via minhas amigas se entregando a pilantras por pura carência, ligando para o ex e até se envolvendo com homens comprometidos, simplesmente para não ficarem sozinhas. Então, com tais exemplos, eu preferi esperar. Mas isso não significa que sou do tipo fechada. Pelo contrário, sempre dava aquela chance do sujeito me ganhar. E se não rolar, não rolou. Partia para outra. Não iria ficar insistindo naquilo simplesmente porque eu havia investido um pouco. Quando recebi a primeira mensagem de Nander, pensei que seria aquele padrão: "Oi, tudo bem?" Ou uma reação em meu story tentando chamar a minha atenção. Ou o meu favorito: é aquele papo brega de fingir que gosta do que eu gosto. Perguntar: "Ei, essa série é legal? Tem na Netflix?" O Nander não foi assim. Em vez de me chamar de bonita, linda, princesa, mandou o seguinte poema: "Se fores o mar, afogar-me-ei em ti sorrindo. Se fores o vento, saltarei da montanha mais alta só para aproveitar-te o máximo que puder. Se fores a terra, enterrar-me por inteiro em ti, embalsamado e mumificado para sentir-te pela eternidade. Agora, se fores a dor, me torture vagarosamente para sentir-te pelo resto de minha vida. Mas se fores mulher, não terei medo algum de dizer que é a mais bela de todas, que é a sugadora de ar dos pulmões dos homens, que é aquela que nenhum poema ou canção consegue descrever." Fiquei literalmente sem ar ao ler o poema. Aquilo era encantador. Nunca alguém tinha tentado algo assim para chamar minha atenção. Eu sempre fantasiei essas coisas românticas de filmes, mas aquilo foi surpreendente. Isso por algum tempo, isso por um segundo. Logo o meu sistema de autodefesa veio, e o pensamento de que ele poderia enviar o mesmo poema para várias mulheres, esperando que alguma respondesse, veio. Estranhei o fato de não ter foto em seu perfil. Entrei no perfil dele e vi que só havia algumas fotos, a maioria de estrelas, constelações, de alguém que parecia gostar da noite. E, para minha surpresa, no dia seguinte, ele comentou com um poema em uma foto minha: "O vácuo do espaço é nada perto do ar que sugas do meu pulmão devido a tanta beleza. O brilho de uma constelação é faísca perto do tanto que brilhas. Ó moça bonita, nem o cheiro de uma décula é tão atraente quanto o seu, que mesmo de longe posso sentir, e choro por não estar contigo." Decidi dar uma chance para o rapaz. Respondi perguntando se ele havia criado o poema, pois havia jogado no Google e não encontrado nada. O Nander respondeu que eu o inspirava, e como qualquer garota, fiquei encantada, mais que isso, lisonjeada. Me senti especial de verdade. E a partir de então, fomos conversando todos os dias, apesar de sempre pedir uma foto dele para saber como ele era. O Nander dizia que, no momento certo, que era tímido demais para, naquele momento, enviar uma foto. Tão logo percebi que pensava nele o dia todo. Sem nem mesmo saber como ele era, me via pensando em coisas, do tipo, quando eu estava comendo algo, eu me questionava se ele gostava daquilo,
ou qual era a sua comida favorita. E então lembrava de alguma história que ele havia me contado. Não vou mentir, no início estranhei, mas sua calma e paciência foi me ganhando, e eu fui me abrindo, contando coisas íntimas, sonhos, ambições, traumas. Contei tudo. E ele também. Contava principalmente que se sentia deslocado onde ele vivia, que gostava de coisas que o seu povo não gostava, como poemas, arte, tudo que era belo. E de onde ele era, isso era visto como algo que eles não podiam se ocupar. Logo estávamos nos tratando como namorados. 6 meses se passaram até eu pedir pra gente se conhecer, ou melhor, dar o ultimato. Ele relutou no início, disse que não era a hora, mas eu insisti, disse que se ele quisesse continuar, o que quer que fosse aquilo, que deveria tomar uma atitude. Pra ser sincera, eu esperava que ele se revelasse como um homem casado, ou um velho, desses bem velhos, pois ele nunca havia me enviado um áudio sequer, então eu não sabia nem como era sua voz. Foi naquela madrugada quando senti uma náusea vinda do nada. Acordei com vontade de vomitar e ouvindo um som estranho, como se centenas de cabos de alta tensão passassem em cima da minha casa. Uma sensação ruim tomou conta do meu corpo. Fui até o banheiro tentar vomitar. Enfiei o dedo na garganta, mas nada saiu. E o som, aquele som me incomodava demais. E de alguma forma, sabia que era por conta desse barulho que eu estava passando mal, pois ele me causava uma sensação ruim. Decidi ver o que era, e enquanto me dirigia até a porta, pude ver luzes entrando pela fresta da janela e por debaixo da porta. Eram várias, como lanternas se movendo de um lado para o outro, como se procurassem alguma coisa no chão. Ao abrir, me deparei com uma claridade enorme vinda do céu, mais especificamente, de cima da minha casa. Saí e vi que tinha algo brilhando intensamente. Eu olhei ao redor para ver se algum dos meus vizinhos havia saído para ver aquilo, mas não. Somente eu estava ali. Confesso que senti medo quando eu vi aquela coisa flutuando acima de minha casa e brilhando. Mas mais medo quando olhei um pouco à frente e vi uma criatura. Ela surgiu. Parecia humana, só que menor. Mas o que mais destacava era sua cabeça, estranhamente maior do que o seu corpo. Digo isso pois atrás dele havia muitas luzes, como holofotes de um estádio de futebol. E isso me impediu de ver o que era naquela hora. Me permitiu só ver a sua silhueta. Já me preparava para gritar e fugir quando uma sensação boa tomou conta de mim. Algo que me acalmou, me causou tranquilidade. Fabiana, sou eu, o Nander. Eu ouvi uma voz, mas não era uma voz vinda do lado de fora, ou captadas pelos meus ouvidos. Essa voz vinha de dentro da minha cabeça. Não, o quê? Não é possível. Eu devo estar sonhando, disse sem acreditar naquilo. A minha vontade de ver o Nander estava me pregando uma peça. Pensei aquilo naquela hora. Eu gosto de você, Fabiana. Não quero te perder. Gosto de verdade. Você me inspira a ser eu, disse a voz em minha cabeça. O choque nessas horas é inevitável. Eu não sentia mais medo, mas não conseguia aceitar aquilo. Aquilo não podia ser real. Na minha frente estava algo pelo qual eu havia me apaixonado, só que ele não era de nenhum jeito das centenas de jeitos que eu imaginei que ele poderia ser. Eu havia pensado que podia ser uma mulher, ou até mesmo um adolescente pregando uma peça em mim, um presidiário ou uma presidiária, até mesmo o meu vizinho estranho, mas jamais esperei que ele fosse um extraterrestre.
Ele pareceu abaixar a cabeça, com minha surpresa e silêncio, como se lesse os meus pensamentos. As luzes atrás dele aumentaram e ele diminuiu, sendo absorvido por elas. Não sei o que iria acontecer após isso, mas senti medo. Não dele, mas de perdê-lo. O Nander, pra onde você vai? Viajou tão longe e eu não vou nem te oferecer um chá? Bem, essa é a história de como eu conheci o meu namorado. É claro que não foi fácil esconder sua nave, mas o que importa é que ele está aqui agora. E todos os dias eu acordo com um de seus poemas.